Peraí, aguardando. Faz silêncio. Pronto, vai. No ar. Pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje é com enorme prazer que nós estamos recebendo aqui na nossa live semanal uma figura muito especial para nós, querido companheiro, governador do estado do Maranhão, Flávio Dino. Seja bem-vindo, Flávio. A gente queria você pessoalmente aqui, mas em tempo de pandemia a gente já fica muito satisfeito com a disponibilidade da sua agenda de participar com a gente dessa live. Boa noite, governador. Faz silêncio aí, pô. Vê se tá vazando, tá lá. Acho que não vaza, não. Cumprimentar você, Watson, e agradecer a gentileza do convite. Muito recentemente eu participei de um debate a convite dos estudantes você vai ter que ficar ouvindo. Federal de Minas Ou põe no Gerais. alta. Ou aqui, na verdade, não precisa ficar com fone. Você tá prometeram, inclusive, tá, mandar porque se sair os presentes para mim que eu mandaram. Tô comprando aqui ao assim, vivo. começou a vazar, gente. Aí a gente vem aqui e muta ela. Se ela estiver falando, não começou, a gente desmuta ela. Aí eu vou ficar aqui com você. Não, esse pessoal Só todo mundo sabe. Tá, no fundo. Tu vê que é um assunto que eu entendo, viu, Watson? Mas você tá bem inteirado. E nós vamos levar especialmente do mercado central, de altíssima qualidade, viu? Quantas pessoas? 75 já estão. 82. Desse espaço aqui, né, esperado por todos nós para poder escutar. Será que eu posso passar? E a gente também poder debater um pouco aqui. Vai passar Queria também saudar a nossa sempre deputada federal, vou ficar presidente do PCdoB pode Belo passar, Horizonte, então, nossa querida Jo Moraes. Saudar aqui também o nosso deputado estadual, Celim Sintrocel, hoje participa com a gente desde Coronel Fabriciano. Foi lá hoje anunciar obras, né, na MG 720. Saudar aqui o nosso querido vereador Gilson Reis, vereador da cidade de Belo Horizonte, presidente também da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, a nossa querida Valéria, que é presidente do Sindicato dos Professores, e a Luana Ramalho, que é a nossa comandante da juventude. Prazer tê-los todos aqui presentes nesse bate-papo com o nosso vereador Flávio Dino. Boa noite especial a todos vocês que nos acompanham nesses debates, que vão ter oportunidade também de deixar aqui questões, mesmo se porventura não respondidas hoje em função do tempo, a gente terá oportunidade de dentro em breve poder comunicar com vocês e dar um retorno sobre esses questionamentos. Governador, para nós, aqui em Minas, como em todo o país, nós estamos vivendo nesse período de uma pandemia, né? Nossa geração foi blindada aí com esse episódio que de 100 anos tem acometido a população mundial, né? E claro que isso coloca para nós primeiro esse desafio, né, de encarar a pandemia, em primeiro lugar, a vida das pessoas, essa questão sanitária, né? Que é muito emergencial, não pode esperar. Infelizmente o Brasil já... Tá perfeito. Teste. Tem colocado o senhor numa posição de muito destaque na política nacional. Isso nos orgulha muito, né? Porque aqui a gente sempre fala o seguinte: nós somos o PCdoB, Movimento 65, o partido do Flávio Dino, do governador do Maranhão. Ou seja, isso é sempre para nós uma referência muito positiva, né? Todo mundo acompanha esse trabalho de forma muito atenta. Então, inicialmente, eu queria isso, Fernando. Se eu pudesse contar para nós aqui como é que tem sido, né? Essa travessia difícil
que ele está vivendo. Mais uma vez, boa noite, governador. Já tive a oportunidade de saudar você, Watson, e, como dizia há pouco, nesse debate que eu fiz com estudantes da Federal de Minas, tive a alegria de contar com a presença da minha querida amiga, a deputada Jo Moraes. Então é sempre um prazer poder revê-la. Nós que tivemos um convívio tão fraterno, tão marcado pela esperança, pela alegria de quem sabe pelo que está lutando, que entrega a sua vida a causa. Então sempre é uma alegria imensa, Jo, poder te reencontrar e dialogar. Tá mudo, Flávio. Tá mudo, Flávio. O som tá péssimo. O som tá dizendo aqui. Oi. Você tem que estar no retorno do Face, mano. Do Face. Pode ser então. Aumenta. Isso. Mediante, por exemplo, subnotificação muito alta, ou até mesmo por intermédio de síndromes respiratórias agudas graves. São lançados assim, o que você vai ver é coronavírus. Então, nós temos tido essa atitude de enfrentar o problema porque o negacionismo faz piorar o problema. Então, essa é a minha primeira observação. Você precisa ter lealdade com a população. Nós fizemos um esforço grande aqui de ampliação de leitos hospitalares. Eu comecei aqui com 232 leitos exclusivos para coronavírus. Aqui a gente não computa todos os leitos misturados, a gente isolou leitos Covid, leitos coronavírus. Chegamos a 1.800 leitos coronavírus, mediante 13 ampliações que nós fizemos, sendo 4 provisórias e 9 definitivas, ou seja, nós teremos um legado, são unidades hospitalares que nós alugamos, compramos, requisitamos, reformamos e que estavam fechados, que agora funcionando para o coronavírus, que depois serão transformadas em unidades de saúde definitivas. Já ultrapassamos o pico da pandemia do Maranhão. Hoje nós temos cerca de 8 mil casos ativos, já tivemos 40 mil casos ativos. Então, mesmo havendo notificação, nós sabemos que infelizmente tem algo que a gente combate todos os dias, mas mesmo que eventualmente a exista aqui, nós estamos fazendo agora um inquérito sorológico com a Universidade Federal do Maranhão, exatamente para dimensionar a subnotificação. Um estudo que nós estamos fazendo, vamos concluir ainda nesse mês de agosto. Nós, com esses números, já ultrapassamos o momento mais duro, mais difícil. Não significa dizer que o coronavírus vai embora. E a datas de dúvida se ele irá embora. Muito provavelmente nós teremos uma longa convivência com o coronavírus. E esta constatação faz com que nós tenhamos muita responsabilidade. No caso do Maranhão, hoje nós estamos entre os estados que têm índice de contaminação abaixo de 1. Portanto, uma trajetória declinante, que se refere ao coronavírus, tanto de casos quanto de óbitos, mas não estamos vislumbrando que isso significará o fim do coronavírus no Brasil, até pela nossa dimensão continental. Então, eu queria concluir esta primeira parte dedicada ao coronavírus, dizendo que é preciso ter verdade, lealdade
compreensão de que ele ficará conosco por algum tempo, até que a ciência consiga decifrar esse enigma. Por isso, nós precisamos ter sempre a dosagem das medidas sanitárias corretas. A questão da prevenção, isso é o mais importante. Você não tem que ter senso de meio termo. Você não pode pretender que nós vamos produzir uma sociedade de encarcerados, uma sociedade eternamente confinada. Por outro lado, você não pode ter liberou geral, porque o resultado é desastroso. Isso se liga à segunda e última parte da minha fala, que diz respeito às questões econômicas, uma vez que há uma imbricação, uma vinculação íntima entre uma coisa e outra. Não há antinomia, não há contradição entre cuidar da saúde e cuidar da economia. Isso é uma falácia ideológica que o Bolsonaro inventou irresponsavelmente, como se fosse possível alavancar a economia com o coronavírus presente. Nem o ídolo dele, que vai perder a eleição nos Estados Unidos, conseguiu isso. Então, o que acontece é que só há um jeito de cuidar da economia, é cuidando da saúde. Cuidar da saúde é a forma verdadeira de cuidar da economia. O nosso estado teve saldo positivo de geração de empregos agora no mês de junho. Nós já temos, aliás, 3 anos de CAGED positivo consecutivos. Saldo positivo na geração de empregos formais. Esse ano muito difícil, claro, mas conseguimos ser um dos poucos, o 4º melhor do país neste item. O melhor do Nordeste, agora no mês de junho. Por quê? Porque estamos cuidando da saúde. E cuidando da saúde, você cria as condições para que haja medidas de estímulo econômico. Retomada de atividades privadas e públicas que fazem com que nós possamos divisar, vislumbrar o caminho. Neste território, eu estou muito preocupado, porque nós temos um paliativo importante que nós conquistamos, que é o auxílio de R$600, que o Bolsonaro não queria pagar, porém, ele é temporário, nós queremos prorrogá-lo, mas ele não é uma solução definitiva. A solução definitiva é emprego, é não deixar as micro e pequenas empresas fecharem, como estão fechando. Outro dia eu fiz uma entrevista em Porto Alegre, numa rádio de lá, pela internet, e depois veio um dono do restaurante dizendo que era uma empresa familiar e que ele estava fechando. Por quê? Ora, se você não tem expectativa de crescimento da economia, quem é que vai no banco se endividar? Isso não existe. Se o cidadão está achando que vai quebrar, ele não vai fazer mais dívida, não. Ele vai fazer menos dívida. E ele prefere baixar a porta da sua padaria, da sua lanchonete, da sua farmácia, do seu restaurante. E qual foi a resposta que deram na União Europeia? A resposta que deram na União Europeia foi colocar uma espécie de auxílio emergencial na mão das micro e pequenas empresas. Assim como também a temática das obras públicas. O que tem de obra pública parada neste país, precisando de um pouco de dinheiro para ser reativada, obras federais que eu estou me referindo. E com isso nós conseguimos aí sim animar a economia. Não vai ser nem com a ideia de que o auxílio emergencial basta, ele é muito importante, mas ele não é suficiente, e nem é com esta mitificação das tais das reformas. Que isto aí é, na verdade, uma agenda para nos distrair. Porque na reforma trabalhista disseram que iam gerar 5 milhões de empregos. Cadê os 5 milhões de empregos? Na reforma da Previdência disseram que iam arrumar 1 trilhão. 1 trilhão. Era isso que diziam. Cadê o trilhão? Agora diz que a reforma tributária é que vai salvar o Brasil. Quando, na verdade, é uma distração para disfarçar o principal, que é a concentração de riqueza na mão de poucos.
e aprofundamento da desigualdade no Brasil. Então, eu, Adson, considero que esses são os nossos principais desafios políticos. Conectar a nossa ação política com as demandas concretas do povo, que está sobrevivendo em razão do auxílio emergencial, porém, está sofrendo retrocessos concretos no desemprego, no fechamento de empresas, na perda de renda. Esta questão da juventude. Ninguém sabe se vai ter aula e quando. E ninguém debate o assunto. Nacionalmente, que eu digo. É como se nós não tivéssemos governo federal. Você tem que tratar do assunto. Então, eu considero que esta nossa reunião é importante para que nós possamos dimensionar a agenda que pode nos vincular e deve nos vincular aos dramas reais que a população está vivendo, sobretudo nestes âmbitos da saúde e da economia. Eu me coloco à disposição para, a partir desses eixos e outros, no diálogo nós possamos aprofundar essas questões, ao tempo que agradeço a todos os internautas e agradeço à população, os cidadãos, cidadãs. Eu já fui em várias cidades de Minas Gerais ao longo do tempo, desde que era juiz. Já tive dezenas de vezes em Minas Gerais e tenho muitas boas lembranças. Quando presidi a Associação Nacional de Juízes Federais, o meu vice-presidente era mineiro, um juiz federal de Minas, recentemente falecido, infelizmente. O juiz Renato Prates, uma pessoa honrada, era meu vice-presidente na associação. Então, estes são os múltiplos vínculos que eu tenho, por isso é uma alegria poder falar com todos vocês e falar com essa belíssima história que o Estado de Minas Gerais tem, que sempre marcado pela luta, pela liberdade, junto com Manuel Beckmann, o nosso herói pioneiro do Maranhão de 1684, na revolta contra o pacto colonial, estão Tiradentes e outros nos inspirando nessa caminhada patriótica. Muito obrigado. O Maranhão, e eu que agradeço, governador, o Maranhão e Minas Gerais têm muitas coisas em comum. E nós precisamos, tenho certeza, quando acabar esse isolamento necessário hoje, né, nós teremos oportunidade de tê-lo aqui em agendas presenciais, porque todo mundo tem muito interesse hoje, né, por essa evolução do quadro, né, político, social, econômico, que o Maranhão vem experimentando após, né, décadas, né, de um mesmo poder político no Estado. Flávio, aqui um dado. Você falou de síndrome respiratória aguda grave. Em Minas Gerais, até junho, tinha 2.500 pessoas que haviam morrido por síndrome respiratória aguda grave, e das quais você tinha apenas 600 mortes com diagnóstico. Dentro desse diagnóstico, algumas com Covid, outras não. Agora, 1.500 praticamente sem nenhum tipo de diagnóstico, né? Então, isso pode ter maquiado também um quadro ainda maior aqui no Estado. E uma preocupação que nós assinamos embaixo, que é essa de buscar emprego, né? Ou seja, a gente precisa de um verdadeiro plano emergencial para as cidades, né? As cidades não podem esperar, né? Ou seja, pós-pandemia, a demanda pela escola pública, pela saúde pública, pelo emprego, pela renda, elas vão ser demandas mais sentidas, né? Então, acho que essas saídas que você apresenta são mais do que necessárias, né? De serem debatidas na sociedade e pactuadas para dar um rumo ao país, né? Diferente desse momento que a gente está vivendo. Mas eu queria passar para a nossa querida Jo Moraes, sempre deputada federal, sua amiga de bancada na Câmara dos Deputados. Só que era um momento diferente, né, Flávio? Que era um momento bom. Vocês eram base de apoio do segundo mandato do governo Lula. A situação hoje no Congresso está muito mais difícil. Claro que se vocês dois estivessem lá, a gente teria um alento um pouco melhor, né? Porque a correlação está muito desigual. Jô, boa noite. Boa noite, meu presidente, o Adson Ribeiro,
pela hierarquia partidária, tenho que cumprimentar o Adson Ribeiro Grande como pré-candidato a prefeito dessa cidade. Meu querido governador, nunca esqueço pelo aprimoramento das estruturas democráticas desse país, começou naquele período quando você foi relator de uma reforma política que abriu espaços para as mulheres, né? Eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade de dividir experiência. Eu acho que o desafio que o Adson tem numa cidade que tem um grau de desenvolvimento, mas tem um grau de desigualdade muito grande, tem muito a aprender com a sua própria experiência, que enfrentou um Estado com desafios sociais enormes. E eu queria, primeiro, cumprimentá-lo, porque hoje eu soube, conversando com uma médica, que o governo do Maranhão bateu a taxa de 1000% de crescimento no atendimento a pacientes com assistidos por hemodiálise. Uma conquista importante, sobretudo, um atendimento especial como esse, no período de crescimento do coronavírus no mundo inteiro, né? Eu queria fazer uma pergunta muito concreta. Nós temos desafios sociais grandes nas políticas sociais, e você teve esse desafio. Eu vi que logo no começo da pandemia, o governo do Maranhão ativou os gestores da assistência social para articular um atendimento nesse período de pandemia. É possível se fazer uma articulação do Sistema Único de Assistência Social, que não tem qualquer tipo de aceno nesse momento do governo Bolsonaro? Eu fico impressionada, tanto o Sistema Único de Saúde, mas também o Sistema Único de Assistência Social poderia dar uma contribuição decisiva, e ele não fala nada, mas é possível fazer algum tipo de articulação com os municípios? Existem recursos da União, como você tem feito algumas iniciativas que podem atender os municípios. Eu vi uma experiência muito interessante, a plataforma visual do comércio, articulando uma atividade do conjunto de municípios. É possível ter recursos e fazer alguma articulação? E eu queria saber, Adson, que também você se situasse nas desigualdades de Belo Horizonte, nessa cidade que cresce os moradores de rua. Que tipo de iniciativa deve ser priorizado para atender um pessoal que mais sofre nessa pandemia? Está aí o deputado Celinho, o vereador Gilson, a nossa querida Luana, a Valéria e todos aqui que estamos construindo alternativas para que BH pode mais. Que prioridade enfrentar e que recursos nós temos? Obrigado, Jô. Eu queria, Jô, agradecer o teu questionamento e inicio te agradecendo a lembrança de algo de enorme importância na minha passagem na Câmara. É importante sublinhar aos internautas que, antes dessa lei, da qual fui relator em 2009, a reserva de vagas para as mulheres nas chapas eram facultativas. E nós tornamos obrigatória a reivindicação da bancada feminina na época, integrada por várias parlamentares muito conhecidas, entre as quais a Jô, e eu incorporei no texto. Eu era relator da lei, e foi assim que os 30% se tornaram de fato obrigatórios. E não, às vezes há, infelizmente, essas fraudes aí, como nós estamos vendo. Mas foi uma mudança, porque antes era uma coisa que é facultativa, você podia reservar, o partido só deveria reservar as vagas. Nós trocamos reservar por preencher, para exatamente estimular
a participação das mulheres, e não é por outra razão que nós temos hoje uma bancada feminina na Câmara, ainda pequena, mas muito maior do que a gente tinha na época. Então, eu quero te agradecer essa lembrança, Jô, e assim como também agradecer a lembrança sobre a hemodiálise. É um dos itens. Hoje nós fizemos a inauguração de mais um centro de hemodiálise na capital de uma região aqui chamada Baixada Maranhense, uma cidade chamada Pinheiro. O Maranhão não é tão grande quanto Minas, mas é maior do que a Itália. 217 municípios. Territorialmente, nós somos maior do que o território da Itália. Então, é maior do que muitos países do mundo. Então, nós estamos num esforço grande de descentralização. E hoje inauguramos mais esse centro de hemodiálise. Quando eu cheguei no governo, só havia hemodiálise na capital, São Luís. E vejam que há cidades que ficam a 1.000 quilômetros de São Luís, 800 quilômetros de São Luís. E, portanto, era um vazio assistencial gigantesco. Então, nós conseguimos esse feito de hoje, passamos de 1000% de ampliação na oferta de hemodiálise, no atendimento de hemodiálise aqui no nosso estado, atendendo, inclusive, hoje, infelizmente, essa demanda do coronavírus. Você abordou a questão social de um modo geral, e eu não posso ser muito detalhista, me alongar, mas nós fizemos uma grande rede de CRAS e CREAs aqui, centros de referência de assistência social e centros especializados de referência em assistência social. Isso funciona bastante, porque é em articulação com os municípios, os prédios são construídos e são entregues aos municípios. Então, hoje nós temos uma rede no território de CRAS e CREAs que foram entregues no nosso governo. E há Adson, uma aposta que nós fizemos, que tem a ver com a assistência, uma política de segurança alimentar, mas está na mesma secretaria, mas que, se eu pudesse, eu teria feito 10 vezes mais. Porque eu comecei a fazer e depois me convenci que era uma coisa extraordinária, que são os restaurantes populares. Nós tínhamos aqui no Maranhão, quando eu assumi, 6. Vamos chegar a 52 agora, ou seja, nós multiplicamos por mais de 8. Nesse mês de agosto, nós vamos inaugurar mais 2. Vamos chegar a 52 restaurantes populares. Nós já servimos 20 milhões de refeições nesses restaurantes populares. E agora, na pandemia, nós estamos servindo 25 mil refeições dia. E esses restaurantes funcionam desde o apoio de eventos. Agora, nós temos um centro da Prefeitura de São Luís para atendimento a pessoas em situação de rua, e quem fornece a alimentação são os nossos restaurantes. Quando, às vezes, há problemas de defesa civil, de inundação, de enchente, o restaurante entra. Então, ele tem múltiplas utilidades, eu diria. E você, o Adson, nessa condição de pré-candidato a prefeito, né, de BH, assim como os demais companheiros que são candidatos, essa é uma bandeira que vale muito a pena. O efeito é extraordinário. É extraordinário. No nosso caso, ainda há o ganho da compra da agricultura familiar, porque o restaurante popular funciona como uma unidade de compra da produção local nos municípios, da agricultura. Eu vou agora ampliar, inclusive, vou colocar um pequeno centro de abatedouro de frangos para a produção local poder se incorporar ainda mais com o restaurante popular. Então, na nossa Secretaria de Desenvolvimento Social tem muita coisa interessante, mas eu destacaria isto. Restaurante popular funciona muito. Num país desigual como o nosso, ele é realmente um instrumento imprescindível. Eu não sei quantos restaurantes populares tem em Belo Horizonte ou em Minas, eu não conheço o dado. Mas outro dia comparei com a rede de São Paulo, que obviamente é muito maior do que o Maranhão. O governo de São Paulo tinha 59. Então, nós estamos chegando perto. Proporcionalmente, já passamos em muito, né? Porque 52 para a nossa população de 7 milhões, comparar com a população de São Paulo, é claro que a gente já está muito na frente em termos proporcionais.
é algo que eu recomendaria para um programa de governo popular. Acho que essa questão, governador, que a Jo levanta, é uma preocupação central, né? Porque a gente tem visto que o cenário no pós-pandemia vai pressionar muito por políticas públicas, naturalmente, né? E Belo Horizonte tem uma característica que, ou seja, nos últimos 15, 20 anos, aqui desde Patrus Ananias, vamos dizer assim, né, se inaugurou um processo de gestões muito democráticas à frente da prefeitura, né? E isso foi importante porque tinha como princípio também a participação popular, o controle social. Isso se perdeu nos últimos anos, né? Essa é a sensação que se tem. Desde quando você olha a cidade de Belo Horizonte e vê debaixo dos viadutos um monte de pedra pontiaguda para espantar os moradores de rua, como também essa necessidade de você dotar a cidade com esse binômio, né? Ou seja, nesse momento as pessoas precisam participar mais, ter canais de participação e a prefeitura abrir possibilidade de dotar políticas, por exemplo, de renda. Nós temos discutido aqui essa questão que o senhor fala da micro e pequena empresa, em Belo Horizonte ficou muito evidente, porque foi um setor que teve que sair antes, né? Ainda não voltou plenamente, e até aí tudo bem, né? Era necessário o isolamento, mas o problema é que não houve uma ajuda do governo federal, do governo estadual, a própria prefeitura, em certos momentos, criou uma relação de confronto. Então, isso agrava mais ainda esse quadro social por se tratar de um setor que gera muito emprego e o que menos desemprega, né, em épocas de crise. Agora, eu não tenho dúvida que, como eu disse, nós precisamos apresentar esse plano de emergência. E dentro desse plano de emergência, eu acho que é mobilizar, o senhor vai poder falar mais sobre o pacto, né, sobre o emprego, mas pensar em tudo, obra pública gera emprego, frentes de trabalho, políticas de primeiro emprego, o transporte, por exemplo, em Belo Horizonte, que é um transporte ainda muito caro, né? Vai ser necessário discutir a redução de tarifa, porque as pessoas têm demanda por utilização de transporte e isso não tem sido possível. Então, acho que essa questão que a Jo aborda é muito interessante, porque as políticas sociais, se elas já eram importantes, elas vão ter um peso ainda maior num cenário, né, de pós-pandemia. E aí muitos perguntam, mas como é que arruma dinheiro para isso, né? Quando você vai olhar os dados de Belo Horizonte, é interessante, porque a chamada austeridade fiscal, ou a paranoia da austeridade fiscal, ela se abate muito fortemente sobre a prefeitura. Quando você olha os índices possíveis da prefeitura para endividamento, para utilização de folhas de pagamento e tantos outros índices, ainda está muito abaixo do que permite a lei de responsabilidade fiscal. Então, num momento como esse, nós temos que mobilizar as forças públicas, vamos dizer assim, nesse caso municipais, para que elas possam chegar no seu limite, porque é uma situação especial. Não adianta eu ter minhas contas, todas elas no verde, vamos dizer assim, mas eu tenho uma população que está passando por extrema necessidade. Então, eu acho que é mobilizar esse potencial todo da prefeitura para encarar, né? Uma prefeitura com renda, com frente de trabalho, com proteção social, como um verdadeiro plano de emergência mesmo para, no caso, para Belo Horizonte, resgatando essa boa tradição, né, do passado democrática, de políticas com muito controle, com muita participação também da população. Mas eu queria passar a palavra agora também aqui para que pudesse fazer uma saudação a essa nossa plenária virtual, vamos chamar assim, né? O nosso deputado Celino Sintrocel, que é um homem que tem um trabalho também muito importante, né, junto ao movimento sindical, aos trabalhadores rodoviários, ao Vale do Aço, que é a segunda região metropolitana de Minas Gerais, né, depois da grande BH. Então é um prazer, Celinho, você estar aqui. Eu queria passar a palavra para você poder fazer as suas colocações também. Boa noite. Boa noite, companheiro Adson Ribeiro, presidente do nosso partido e também nosso pré-candidato a prefeito da nossa capital mineira. Quero cumprimentar todos e a todas, mas fazer um cumprimento especial ao nosso governador, Flávio Dino, e dizer, Flávio Dino, primeiramente, que eu gostaria muito, mas muito mesmo, de saudá-lo e cumprimentando pelo
belíssimo trabalho que Vossa Excelência tem desempenhado no estado do Maranhão e que tem sido referência para todo o Brasil. Isso deixa todos nós muito orgulhosos pelo trabalho e por tudo que tem feito o Maranhão, tem sido exemplo para o Brasil e aqui para Minas Gerais. Mas eu gostaria de abordar, eu vi em todos os comentários até agora, o quanto está profundo a necessidade de se buscar mesmo aquele pacto nacional que o senhor propôs ao governo federal. Mas esse governo federal que nós temos é um governo que só faz coisas erradas e que a todo momento trata a questão da saúde como da economia de forma desastrada. Mas eu aqui quero falar, nesse pouco momento que eu tenho para falar com o governador, dizer de um fato que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais. Governador, nós recebemos, no momento de pandemia, na Assembleia Legislativa, no momento que Minas tem um dos maiores índices de contaminação por coronavírus, uma proposta do então governador do estado, Romeu Zema, de se fazer uma reforma previdenciária, uma PEC, um projeto de lei complementar, alterando direitos dos servidores e das servidoras e, ao mesmo tempo, tratando de uma reforma administrativa e sindical. Isso trouxe para nós todos, para todos nós, muita revolta, porque no momento de pandemia, no momento que os trabalhadores e trabalhadoras, servidores e servidoras estão combatendo a pandemia, principalmente aqueles da saúde, da segurança pública. E o governador não teve o cuidado de mandar isso antes da pandemia. Mas eu sei que Maranhão, como um exemplo que eu tenho dito, Maranhão tratou isso fora do momento da pandemia e tratou de uma forma a sempre preocupar com a condição de trabalho na valorização dos servidores e das servidoras. E eu gostaria muito que o governador pudesse falar de uma forma rápida qual foi o encaminhamento que o governo do Maranhão teve com relação a essa questão da alíquota e essa questão da PEC 103, né, aprovada no Congresso, e dizer ao governador, me sentiria muito honrado, governador, eu sou presidente da Comissão de Trabalho e Previdência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E nós estamos discutindo isso aqui no parlamento e ainda de forma remota. Eu gostaria de convidar também o governador para que ele pudesse participar de uma audiência pública que nós estaremos realizando agora, nesse mês de agosto, para que o governador pudesse falar para todos os servidores de Minas, nessa audiência pública, da experiência do Maranhão no tratado condizer em relação à reforma da Previdência, a questão das alíquotas. E nós sabemos que tudo que o governador Flávio Dino fez foi de uma forma muito tranquila, de uma forma equilibrada, mas não trazendo esse problema agora de reforma previdenciária para os servidores. Mas gostaria um pouco da manifestação do senhor. Mas dizer que, além da gente estar presidente da Comissão de Trabalho e Previdência, nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui, viu, governador, um projeto de lei para que possa te homenagear aqui em Minas Gerais como um cidadão mineiro por Minas Gerais, a autoria do meu mandato. E eu quero te convidar, em breve, assim que o projeto tramitar e aprovado, que eu tenho certeza que será aprovado, por tudo que o senhor tem feito por Maranhão e pelo Brasil, e pela referência que o senhor é, para nos dar a alegria de receber aqui em Minas, para poder receber essa honraria que tanto me orgulha de dar ao governador Flávio Dino. Deputado, inicialmente lhe agradecer a gentil proposição legislativa, que muito me alegra, como manifestei há pouco, pelos vínculos de admiração, de estima que eu tenho, a história e a cultura de Minas, a política de Minas, a magistratura mineira, o mundo da justiça, de onde eu sou oriundo. Por isso, com certeza, será um imenso prazer acolher ambos os convites. Lembrei, deputado, que quando, ano passado,
houve aquela tragédia de Brumadinho, o nosso estado foi, se não o primeiro, dos primeiros a enviar um contingente do Corpo de Bombeiros. Recebia a solicitação praticamente em tempo real, porque a Vale também atua no nosso estado. E eu mandei o máximo que eu pude para que nós pudéssemos ajudar em relação àquela tragédia humanitária devastadora, infelizmente, ali ocorrida. Então, sempre procuro manter esses vínculos de solidariedade, não só com os estados mais vizinhos ao nosso aqui, mas brasileiros e brasileiras que somos todos. Então, vai ser um imenso prazer eu poder, pessoalmente, agradecer essa recíproca solidariedade que nós temos em relação a essas necessidades que o nosso país tem. Agradeço, portanto, deputado, e considero que o Adson, há pouco, apontou a compreensão justa para essa temática. Ao mencionar que a chamada responsabilidade fiscal não é um valor único do bom governo. Tem que andar de mãos dadas, e eu repito aqui como um mantra: responsabilidade fiscal e responsabilidade social, junto, no mesmo patamar. Porque, na verdade, no fundo, um não vive sem o outro. Porque se você dogmatiza apenas a chamada responsabilidade fiscal, você destrói a vida das pessoas. Isto é um bom governo? Então, ter as contas no azul, como se diz, é fácil demais. Mas você não pode fazer isso de qualquer jeito, porque, na verdade, você estará destruindo a sociedade. Eu vejo esse debate sobre, Valéria, sobre a chamada uberização, precarização. Isso, além de ser uma tragédia social, é uma bomba fiscal. Porque essas pessoas, além dos acidentes, dos infortúnios, essas pessoas vão envelhecer. E quando elas tiverem 60, 70 anos, onde elas vão parar? Na lei orgânica de assistência social. Porque elas estão excluídas de qualquer direito. E, portanto, a precarização é um problema para o Brasil hoje e no futuro. Então, este é um pequeno exemplo de como a responsabilidade fiscal ela necessariamente anda junto com a responsabilidade social, para ser responsabilidade fiscal verdadeira. Este foi o raciocínio pelo qual, deputado, nós não fizemos aqui ainda essa dita reforma da Previdência. Nós adiamos. Por quê? Nós fizemos uma adaptação às alíquotas compulsórias aprovadas no Congresso e todo o resto está suspenso. Porque nós estamos exatamente esperando ter um momento em que seja possível um diálogo amplo sobre isso, com os servidores. Eu tenho aqui um comitê de reforma da Previdência, com a participação dos poderes, com a participação dos outros poderes do Estado, que eu digo, né? Com a participação ampla, que ainda não pôde se reunir, porque exatamente veio a pandemia do coronavírus. Então, eu não ia atropelar todo mundo, passar por cima da cabeça de todo mundo. Então, nós suspendemos. Nós estamos parados aqui com o assunto. Não existe nenhuma proposta nesse momento. Isso é bíblico. Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, você não pode violar o tempo das coisas. E, neste momento, não é tempo de tratar, na minha modesta percepção, falo do meu estado, não é o momento de nós encaminharmos nada desse tipo. E em nível nacional ficam falando da reforma administrativa. Isso é uma insanidade. Isso é um desrespeito com o povo, não só com os servidores, é um desrespeito com a população. Então é preciso cuidar do principal agora: saúde e economia, emprego, trabalho, renda. O resto você trata depois. Essa é a minha avaliação. Obrigado. Muito bem, governador. Você sabe que um tema que também chama muita atenção, além desse, nós debatemos aqui um pouco sobre o enfrentamento à pandemia, né, que foi uma grande referência também para vários estados,
e essas questões econômicas e as saídas políticas para o país, né? Agora, governador, um tema que, vamos dizer assim, é a própria estampa, né, dessas suas 2 gestões do governo do Maranhão, é esse salto que o Estado vem dando na educação, né? Ou seja, isso é uma coisa que a gente costuma sempre dizer, governar é também você elencar prioridades, né? Ou seja, o dinheiro sempre vai ser pouco, você vai ter que puxar daqui. Aliás, eu lamento muito que o governador de Minas não tenha assinado a carta com outros 20 governadores, porque ali não se tratava de uma questão política, partidária, ou afinidades disso ou daquilo. O Fundeb se tornar algo perene com funcionamento é algo civilizatório, né, para o país, para as crianças, para os jovens que precisam ter uma educação de qualidade. Então, pegando esse gancho, nós temos 2 educadores aqui, a Valéria e o Gilson, que presidem 2 grandes entidades. Como a Jô está aqui entre nós, você sabe que a Jô ela é porreta no debate do feminismo. Então, como ela falou, o Celinho falou, eu vou passar para a Valéria e depois para o Gilson, para a gente fazer aqui um equilíbrio de cota, viu? Senão depois ela vai ficar brava comigo. Mas, Valéria, boa noite. Eu queria passar para você fazer algumas coisas. E tu é sabido, porque a última vai ser a nossa companheira Luana, tá certo. Não, e a Luana, para fechar com... que vai fazer a alternância certinho. Ele é sabido, governador, e tem juízo. Porque ele está conosco depois, né, Jô? Eu e a Jô que estamos do lado dele depois, sabe, governador? Então, ele tem juízo. Boa noite, governador. Boa noite, Watson. Boa noite a todos meus companheiros aqui de mesa e também a todos que estão nos ouvindo, né, e participando conosco nessa live. É um prazer, mais uma vez, dividir um espaço de debate com você, governador, e poder tratar agora, nós tratamos do emprego num outro momento, e agora tratar da questão da educação. O Adson disse que uma pena que o nosso governador não tenha assinado a carta, né? E eu quero, então, começar parabenizando e agradecendo ao senhor por ter tido a iniciativa de puxar, né, aquela carta dos 20 governadores para que fosse aprovado o Fundeb. Nós sabemos que, naquele momento, havia uma pressão do governo do presidente Bolsonaro para que os deputados não estivessem em plenário, né? E a sua iniciativa fez com que os deputados voltassem ao plenário e votassem. Nós tivemos aquela vitória que nós, de longe, estávamos nas redes sociais fazendo a luta que nos é permitida nesse momento. Nós já falamos aqui de questão de prioridades. Você pegou... e como nós somos, viu, pessoal, só para esclarecer, nós somos do Comitê Central juntos, então, às vezes eu chamo você, às vezes eu chamo o senhor, mas não é falta de respeito. Nós já falamos aqui de prioridades. E uma das prioridades suas, que eu vou deixar uma perguntinha para o Gilson, da questão da valorização do professor, e aí eu quero saber da estrutura escolar, da organização escolar. Nós sabemos que o senhor pegou o estado do Maranhão numa situação muito ruim para as escolas. Eram muitas escolas que não tinham a mínima estrutura. E nós batalhamos ao final, no segundo turno agora da aprovação do Fundeb, quando o Partido Novo, que infelizmente é do nosso governador, colocou lá de última hora uma emenda derrubando o custo aluno-qualidade, que é esse que investe em bibliotecas, em quadras, em estrutura para as escolas, né? E o senhor, então, tem investido na questão aí de construções de escolas, segundo o senhor, quer até bater um recorde, né? Então, eu quero que o senhor fale para nós um pouco sobre a questão da prioridade na educação. E aí, eu, como sindicalista que sou, e representante dos professores da rede do setor privado, também gostaria de saber esse enfrentamento da pandemia, como é que foi, né? Como é que dentro da questão da educação, e o que já está acontecendo no Maranhão. Nós tivemos notícias de algumas escolas privadas que já voltaram. E quero também passar uma pergunta para o Watson, porque eu já falei com ele que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, governador?
eu sou sindicalista, ele vai ser prefeito, nós vamos conversando assim, um passo lá, outro cá. E aí, eu quero saber, e aí? Nós temos condições de... o Maranhão, né, que tem como prioridade o investimento na educação e na valorização dos profissionais. Aqui em Belo Horizonte, Adson, nós também podemos ter isso no nosso radar? É possível, né, fazer isso em BH? É um pouco isso para a gente começar a conversar. Valéria, quando eu assumi aqui o governo do Estado, o Maranhão tinha o 22º IDEB na rede estadual. Nós chegamos a 13º, ou seja, avançamos 9 posições, e num período muito curto, em 2 IDEBs, e vamos continuar avançando. O IDEB esse ano vai continuar avançando, tenho certeza disso. Agora, o desafio é gigantesco, porque nós temos aqui 300 mil alunos na rede estadual. 330 mil na rede estadual. Nós estamos nesse processo semanal de inauguração de escola. Começamos essa semana inaugurando uma belíssima escola com o padrão que nós queremos, com quadra, com biblioteca climatizada, no município mais ao sul do Maranhão. Quem conhece o mapa do Maranhão lembra que parece um pouco com o Brasil. Ele é largo no litoral, é o 2º maior litoral do Brasil, é do Maranhão, só perto da Bahia, e vai estreitando, afunilando. Mas no mapa do Brasil, lá está o Rio Grande do Sul. No mapa do Maranhão, nessa pontinha do sul, está um município chamado Alto Parnaíba. Então, a primeira inauguração que eu fiz nessa semana, porque graças a Deus a gente faz inauguração aqui todo dia, mas a primeira inauguração pela internet, claro, porque a gente não pode fazer evento, foi essa Escola Digna, que é o nome do nosso programa, no município de Alto Parnaíba, o município mais distante da capital do Maranhão. E esse programa está em todo lugar. Nós estamos em torno de 1.000 obras educacionais, com um detalhe, Valéria, que eu queria sublinhar, não só na rede estadual, mas também em regime de colaboração com os municípios, porque em face das desigualdades sociais e regionais, nós tínhamos aqui também muita escola de palha, de barro, nos municípios, na educação, no ensino fundamental, na educação infantil e ensino fundamental. Então, nós também construímos já mais de 200 escolas para os municípios. E aí a gente constrói e doa para o município assume a gestão. Mas também foi uma forma de nós cuidarmos desde as crianças. Que eu sou professor da Universidade Federal. Quando eu estou em sala de aula, agora, claro, eu estou de licença, normalmente eu dou aula no 4º período, né, da graduação, que é Direito, está aí Luana, que é nossa colega, Direito Constitucional 1. Aqui é no 4º semestre, ou 5º semestre, por aí. E tem Constitucional 1, 2 e 3. Eu leciono por aí. Ou seja, são meninos que estão com 19 e 20 anos, normalmente, meninos e meninas. Quando eu faço a primeira prova, você consegue aferir a qualidade do ensino fundamental. Ou seja, você só pode pensar a educação de modo sistêmico. Então, essa é a razão pela qual nós fazemos temos também esse regime de colaboração com os municípios em vários tópicos, diretrizes curriculares, capacitação de professores, enfim, e também na infraestrutura educacional. Ano passado, nós investimos, né, como eu gosto de sublinhar, 30% do nosso orçamento com a educação, todo mundo sabe que é obrigatório é 25%, ou seja, nós gastamos 20% a mais do que é obrigatório, exatamente para manter. Temos também um aporte do BNDES no Fundo Escola Digna e que tem viabilizado também essas obras mediante operação de crédito. Não é dinheiro, digamos, a fundo perdido, como se chama. É uma operação, um empréstimo do tempo ainda da Dilma, que eu destinei ao Fundo Escola Digna e que tem dado conta dessas centenas de obras que nós temos. Nós estamos com isso melhorando a estrutura, que não é... Às vezes eu recebo mensagens que dizem assim, Flávio, a escola não é só parede, telhado, ar-condicionado, quadro, sei lá. Claro que não é. Eu sei disso, por isso que nós temos
política de recursos humanos, também é uma política de protagonismo juvenil, de formação de grêmios, de clubes de protagonismo nas escolas de tempo integral, que não tinha nenhuma no Maranhão. Hoje nós temos 70 escolas de tempo integral no nosso estado. Mas a infraestrutura educacional é um passo imprescindível, porque motiva os estudantes, os professores. Nós estamos aqui praticamente na linha do Equador, no Maranhão, né, São Luís, 2 graus da linha do Equador. Então, aqui a gente não tem propriamente frio, a não ser algumas cidades do Maranhão que são mais altas. Então, você climatizar uma escola não é um luxo, é um direito. Então, a gente está avançando com isso. Não conseguimos ainda em todas. Vamos conseguir. Porque Deus é tão bom, João, que eu ainda ganhei uma ação na justiça. Então, o governador que vem depois de mim, ou a governadora que vem depois de mim, ainda vai pegar mais dinheiro do que eu para investir em escola. Eu ganhei uma ação no Supremo agora e o dinheiro deve cair em 2022. Então, eu não posso dizer que eu estou com inveja, porque a inveja não é uma atitude muito boa. Digamos que eu estou feliz porque o programa Escola Digna está garantido até 2030. Porque vem a expansão do Fundeb, que nós conquistamos, como a Valéria mencionou, e ainda tem a ação que eu ganhei do Supremo agora. Ganhei esse ano, estamos executando agora na Justiça. Então, o próximo governante vai ter um fundo de escola digna maior ainda. Então, eu não vou deixar de legado. Então, para o próximo, para a próxima, e para a sociedade. O programa Escola Digna é tão forte que eu acho que ninguém vai ter coragem de retroceder aqui no nosso estado. Bem, Valéria, além de eleger um prefeito, você vai ter que arrumar um governador bom também, viu? Para ajudar a Prefeitura de Belo Horizonte a destravar isso. Agora, é um passo por vez. Vamos conquistar Belo Horizonte. Momento, né? Agora aqui, Valéria, eu acho que tem duas questões muito centrais do ensino fundamental. A primeira é a educação infantil. Governador, tem uma fila ainda muito grande, né, especialmente de 0 a 3 anos. Isso tem a ver com uma idade importantíssima da criança, né, para o seu aprendizado, para a sua alfabetização, para os seus cuidados, né, na primeira infância. Ainda não a alfabetização, né, de 0 a 3 anos é basicamente cuidados, né, mas que tem a ver já com a introdução na educação, espaços públicos, né, que as crianças precisam, diferentemente do que fala o Bolsonaro, né, que é colocar cada criança dentro da sua casa como se as casas do Brasil propiciassem a oferta de uma educação para cada um dos seus filhos. E uma outra questão, a gente tem debatido muito também em vários bairros de Belo Horizonte, especialmente com mães de família, né, que além de atacar esse problema da universalização, especialmente de 0 a 3 anos, como eu disse, mas também essa questão das creches noturnas, né? Isso é um grande... Claro, não se pode fazer creche noturna em todos os bairros nesse momento, mas você poderia dotar as regionais com núcleos, modelos, né, com essas creches onde você poderia ter os moradores daquela determinada região utilizando essas creches em tempo noturno para aqueles trabalhadores, né, que comprovadamente têm o seu ofício na parte da noite. E a pandemia agravou esse fosso educacional no Brasil e também em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, desde março, os estudantes da rede pública estão sem aulas sequer remotas, né? Então, isso vai trazer um quadro preocupante para não ter evasão escolar, né? Toda uma preparação para esse retorno das atividades escolares. O governador tem nos acompanhado aqui, você sabe, né? Além de todo o Brasil, muitas pessoas de Minas e de várias partes de Minas, que é também um estado muito grande, com muitas diferenças regionais, mas eu queria dizer da felicidade, né, que é num processo agora próximo às eleições, num período pré-eleitoral como nós estamos vivendo, o Movimento 65, o PCdoB, ter conseguido posicionar candidaturas em cidades importantes. E eu queria aqui deixar esse registro, sabe, esse abraço, em nome desses companheiros, abraçar toda a militância dessas cidades, que é o caso da nossa pré-candidatura à Prefeitura de Uberlândia, que hoje já é a 2ª cidade em população em Minas Gerais, o professor Edilson, o caso de Uberaba, com a Marilda, que também é uma educadora, o caso de Montes Claros, não vai cair da cadeira não, viu, que se chama Sarney,
mas esse não é o Sarney do Maranhão, não. É muito diferente. Esse é do PCdoB, que é candidato a prefeito, pré-candidato, melhor dizendo, a prefeito em Montes Claros. Lá em Juiz de Fora, o nosso querido amigo João Vitor Garcia, que também é pré-candidato a prefeito. E aqui na região metropolitana, Ribeirão das Neves, com o médico, doutor Getúlio. Eu queria, em nome dessas pré-candidaturas, saudar todos os demais pré-candidatos a prefeito, prefeitas do PCdoB, do Movimento 65, em todo o estado de Minas Gerais. E de forma muito especial, senão o pessoal vai sair daqui e vai ficar bravo comigo, e é uma turma que está pegando, né, o boi pelo chifre, vamos dizer. Eu queria aqui mandar um abraço para o Hélio, são todos pré-candidatos a vereadores em Belo Horizonte. O Hélio, que é uma liderança do movimento dos moradores em situação de rua, uma liderança que tem sofrido bastante nesse período agora, né, de pandemia, e tem organizado esse contingente, infelizmente, cada vez maior, que são os moradores em situação de rua. O Adjailson, que é presidente da Associação dos Camelôs em Belo Horizonte, que também é um setor que é informal e tem passado por situações muito difíceis nesse período de pandemia. A Lúcia Rocha, a Hélida Mel, o Adilson Teles, o Wesley, o Pedro Jorge, a Mara Teles, o Paulão. Eu vou citando aqui aos poucos, mas todo mundo ligado aqui nessa nossa live. Eu queria deixar um abraço para todos. E duas cidades que o PCdoB disputa a reeleição, que é Goianá, lá na Zona da Mata, o Estevinho, e Iguapé, no sul de Minas, com o Nelson. Então, nas pessoas aí desses grandes companheiros, a gente queria abraçar toda a militância do PCdoB, do nosso Movimento 65, que é um movimento que se organizou também nesse processo de formação das nossas chapas, pela participação de cada uma e cada um de vocês. E passar agora para esse grande companheiro, que é o Gilson, que aqui na Câmara de Vereadores tem sofrido também uma luta muito grande, porque a bancada aqui na Câmara dos setores mais progressistas é muito pequena, é uma bancada pequena, né? E, infelizmente, a Câmara ainda tem muitos setores radicalizados, setores de extrema-direita, e essa bancada hoje de oposição, a gente tem que tirar o chapéu pelo trabalho que tem feito. Então, Gilson, boa noite, eu queria passar a palavra para você, e depois, viu, governador, segura um pouquinho aí, e depois tem a nossa Luana, senão o JS você sabe como é, né? O JS, se a gente der um escorregão ali, nós estamos fritos, porque essa turma é de muita luta. Ô Gilson, boa noite. Boa noite, Adson, nosso futuro prefeito de Belo Horizonte. Cumprimentar o Adson, a Jô, os companheiros aí, Luana, Celim, Valéria. Governador, muita alegria poder fazer essa roda de conversa, né? Novidade, a roda de conversa, né? Com o senhor nessa terça-feira à noite. E não vou tratar da educação, porque eu fiquei satisfeito já com as questões que envolvem a educação. E eu sou, na verdade, sindicalista há 30 anos. Né? Estou vereador hoje em Belo Horizonte, mas sou sindicalista e sempre tive nessas lutas do trabalho. E me parece que hoje a questão central que está colocado para qualquer governante, para qualquer homem público ou mulher pública, é a questão do trabalho. O senhor recentemente propôs um pacto nacional em defesa do trabalho e da renda ao presidente Bolsonaro, que infelizmente foi prontamente rejeitado pelo governo. Os dados que nós estamos vendo nos últimos dias é algo extremamente preocupante. Nós temos metade da população economicamente ativa do país ou desempregada ou subempregada. Estou falando de jovens, de homens, mulheres, da população brasileira que está sendo destruída na sua perspectiva de construir o mínimo de dignidade. Eu queria saber do senhor, na proposta que foi apresentada ao presidente Bolsonaro, no que diz respeito ao Pacto pelo Emprego, quais seriam as questões centrais que o senhor propõe para que a gente possa fazer esse debate? Nós estamos aqui em Belo Horizonte também tratando do assunto, através de discussão de frentes de trabalho e outras formas de discussões, mas eu queria saber do senhor, que é hoje, com certeza, uma das maiores lideranças do país, e tudo que o senhor fala vira fato político e importância política para o debate. Eu queria saber do senhor quais são as questões centrais que envolvem a proposta sua em relação ao Pacto do Trabalho apresentado
ao governo, e qual seria a perspectiva, mesmo com a recusa do governo, se é uma articulação com governadores, prefeitos de capitais, outras estruturas, centrais sindicais, na perspectiva de colocar esse tema como mantra da sociedade brasileira. Trabalho, 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 renda, 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 renda. É isso que eu queria saber do senhor. Gilson, o principal sentido do documento que eu encaminhei ao Bolsonaro, infelizmente rejeitado, até irônico, desrespeitoso, é conseguir pautar o assunto, porque não há esta preocupação. Você pode observar que daqui a pouco todos nós podemos fazer uma pesquisa rápida e não há um debate de políticas para gerar emprego e renda. É como se fosse uma inevitabilidade. O governo federal não fala no assunto. É uma palavra que o Bolsonaro não menciona. A palavra emprego, trabalho, ele não fala nisso. É o primeiro presidente da República que sequer toca no assunto. Quando fala, é para transferir responsabilidade para os outros. É como se fosse o jogador de futebol. Eu não vou entrar nas querelas futebolísticas locais, de Cruzeiro, de Atlético e por aí vai, mas por isso eu vou pegar um exemplo de outro lugar. Imaginemos um jogador de futebol do Corinthians. Ele tem que bater o pênalti. Aí ele erra e bota a culpa no outro. Não, mas foi ele que tinha esse papel de bater o pênalti. Então ele quer que os outros governem no lugar dele, porque ele fica dizendo que o problema não é dele. Ora, se não é dele, é de quem? Quem é que gerencia o BNDES? O governo federal. Quem é que gerencia o Banco Central? O Tesouro Nacional, as reservas internacionais, o Banco do Nordeste, o BASA, o Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional do Norte, o Fundo Constitucional do Nordeste, o FAT, o FGTS, o governo federal. Então é claro que ele tem que bater o pênalti. Então o que eu tentei chamar a atenção, tenho tentado e continuo. Amanhã eu vou fazer reunião com as centrais sindicais. Convidamos todas. Espero que todas participem, amanhã pela manhã. Exatamente para que nós possamos, como você mencionou, se o Bolsonaro não quer, tem quem queira. Vamos tentar construir dentro do Congresso Nacional essa ideia de que nós não podemos aceitar este desemprego obsceno e a destruição de famílias como algo normal, que é o que eles estão fazendo com o coronavírus. Banalizam-se as mortes e agora querem banalizar os desempregados. Então você tem que apontar, sublinhar, e o impacto é exatamente você ter esse envolvimento mais amplo a partir de alguns eixos. Primeiro, enfrentar essa falácia que não tem dinheiro. Que conversa é essa? Quando não tem dinheiro, vamos imaginar que não tivesse, mas tem. Você pega a disponibilidade. Eu vou dar um exemplo aqui do Nordeste. Somos 9 estados. O Fundo Constitucional do Nordeste tem hoje 12 bilhões. Cada estado dá 6 milhões de crédito, daria para fazer 500 quilômetros de estrada. 1 milhão de quilômetros. Implantação de estrada nova. Eu estou falando só aí de milhares de empregos. Se além dos 500 milhões tivesse 200 para habitação, 200 milhões para habitação, eu consigo dobrar o número de empregos com dinheiro existente, não é dinheiro novo. Agora, o que a Alemanha fez? O que o Japão fez em 2009? O que a Alemanha fez agora? A União Europeia, aliás. O que os Estados Unidos fizeram? Fizeram a chamada emissão monetária, emite moeda, que na nossa Constituição está no artigo 164 da Constituição, inclusive para possibilitar a compra de títulos da dívida pública, ou seja, o Banco Central financiar o Tesouro, ou seja, o Tesouro não vende títulos só para o capital financeiro, porque se vende só para o capital financeiro, há o problema da taxa de juros e da relação dívida-PIB, que é um fator de instabilidade fiscal e, portanto, institucional do país. Então é isto. Está na Constituição.
O Banco Central compra títulos do Tesouro Nacional. A minha proposta é 500 bilhões. Essa é a minha proposta. Esse ano. Isso é mais ou menos um PAC. O PAC do Lula. E aí você joga isso em obra pública e frente de trabalho. Plano Nacional de Obra Pública, frente de trabalho. Você resolveu a questão social e veja, você está enfrentando o problema da relação dívida-PIB, Gilson. Porque essa gente só fala em dívida. E é uma relação dívida-PIB. Ou seja, você tem que olhar para a dívida e olhar para o PIB. Se o PIB cresce, a relação cai. Isso é matemática. Então, você não pode falar só de endividamento, você tem que falar do crescimento do PIB. Ou seja, você dá sustentabilidade fiscal ao país. Não é algo que você vai fazer para sempre. Como o Adson disse, é emergencial. Esse é um item. Eu tenho insistido no auxílio emergencial empresarial. Para esses micro e pequenos. Para o cara que é dono da farmácia, que é dono do restaurante, que ele herdou do pai, que é dono do bar, que é dono do estabelecimento comercial, da sapataria. Isso que movimenta a economia do país. Você vai... Só essa gente que não conhece o Brasil, que ignora que a economia real do povo é feita assim. Você vai no qualquer bairro popular desse país afora. O que você encontra lá? É a família com comércio ali, vendendo alguma coisa, morando, às vezes, nos fundos do comércio. A casa é atrás, na frente é o comércio. E vende um lanche, vende um sapato, vende uma bolsa, vende uma roupa. Essa é a economia real do povo. E ele só pensa em banco, em banqueiro, em interesse internacional, estrangeiro. E Brasil para essa gente. E quem é que está cuidando da economia real? Quando a gente fala de empreendedor, Watson, você que está nessa missão da pré-candidatura aí em BH e todos os companheiros e companheiras, nós temos que falar para essa pessoa. Esse é o verdadeiro empreendedor. Ele não fez curso, ele não tem curso, não sei de quê, de coach, não sei aonde, mas ele é o professor. Porque ele está ali, às vezes é o marido, a mulher, o marido, o filho, a esposa, a mulher que vive, infelizmente, nesse caso, o marido eventualmente separou, a mulher separou, enfim, os múltiplos arranjos familiares, lutando ali para educar os seus filhos. Então, eu acho que esse público, a gente tinha que ter um auxílio emergencial para eles também. E estava dentro da conta dos 500 bi. Mas o Bolsonaro não quer debater isso. O Bolsonaro quer dar cloroquina para a EMA. A EMA veio com a mão dele. Então, às vezes dá um problema assim é como se nós estivéssemos aqui tratando de um assunto sério e vem alguém contando uma piada. Você diz, não, meu irmão, aqui o assunto é sério, minha irmã, aqui o assunto é sério. Aí ele pega a caixa do remédio, e coloca para cima, como se fosse um troféu. Ou, na minha fé cristã, isso é até um sacrilégio. Porque está na Bíblia, bezerro de ouro, livro do Êxodo, quando o povo de Deus na caminhada no deserto é distraído por falsos ídolos. A caixa do remédio eu olhei, na hora que eu olhei, isso é um bezerro de ouro, é um falso ídolo. E o que a gente tinha que estar colocando na frente? Não era uma piada fora de hora, de ficar correndo atrás de Ema, ou Ema correndo atrás dele. O assunto é sério, minha gente. Coisa séria. Imaginemos essa legião de jovens. Para onde que eles estão olhando? Ou para violência, sendo vítima da violência, ou desesperança ou desespero. E tem uma música do meu tempo de jovem, Luana, do Cazuza, que é o tempo não para, né? São danos irreparáveis. Irreparáveis. Daqui a 2, 3 anos, isso já virou um problema maior ainda. Então, Gilson, é esse o sentido da minha formulação. Aí, outro dia, até um companheiro nosso, Jô, fez um vídeo na internet dizendo o que eu queria puxando assunto com o Bolsonaro. Eu digo, olha, primeiro que eu sou governador, ele é presidente,
é uma relação federativa. E eu não sou, eu me orgulho muito da minha ingenuidade, porque ser um pouco ingênuo é bom. Agora, eu não tinha ingenuidade que o Bolsonaro iria, de repente, mudar da água para o vinho, como se diz. Mas é para chamar a atenção desta lacuna do debate nacional. Ninguém está falando nisso. Você fala do hoje, que é o auxílio emergencial, e inventa uma agenda daqui a 10 anos, que é o negócio das reformas. Sim, ano que vem, qual é a agenda do país? É por isso que precisa do plano. Aí tem outras coisas, Gilson, que já está ficando tarde, eu tenho uma última live para fazer hoje, e eu ainda quero ouvir a Luana aí. Viu, governador? Conte conosco para esse pacto, viu? Acho que é uma questão central para nós essa discussão, e conte conosco aqui em Minas Gerais, para a gente poder abraçar essa causa, que é uma causa nacional. Muito obrigado. Pegando o gancho... E aí tem a parte, Gilson, que eu fico te devendo, que é de falar um pouco das ações aqui no Maranhão, de obra pública, não sei o quê. Mas nós vamos fazer outras lives, governador. Eu fiz aqui um mega parcelamento de ICMS, de imposto, de dispensa, não sei o quê, com essa ideia, né? Ou seja, eu comecei a fazer aqui. Não é uma coisa que eu estou pregando para os outros. Com meus escassos meios, porque, como mencionei, a gestão econômica é federal, não é estadual. Mas você pode ajudar. Nós estamos ajudando aqui. E todo país que encarou seriamente isso foi mais Estado, mais política pública, né? Ou seja, o Brasil está fazendo um movimento contrário. Ô, Luana, agora falando nisso, o governador te deu gancho. Estão 11 milhões de jovens de 15 a 29 anos que nem trabalham nem estudam nessa situação de crise, né? Boa noite. Boa noite, meu presidente, o Adson Ribeiro. Saudar aí a todos os meus companheiros que estão aqui nessa roda de conversa. Saudar de forma muito especial o nosso governador Flávio Dino. Dizer, governador, que para o JS você é uma grande referência da nossa luta, né? Hoje, no momento em que a gente vive no Brasil, olhar para o Maranhão é como olhar para a luz no fim do túnel, né? É ver que dá certo, que a gente pode transformar a sociedade, né? Então, queria agradecer aqui em nome de toda o JS, o seu empenho, a sua responsabilidade com o país, né? Não só no Maranhão, mas contribuindo arduamente para a política nacional, né? E hoje a gente vem no debate aqui inteiro falando sobre os principais problemas hoje do país, né? E a juventude está no curso disso, né? Quando se fala do problema da juventude, é emprego, é educação, é acesso à cultura. Então, a juventude sempre está no bojo, né? No olho do furacão, quando se diz ainda, infelizmente, da perda de direitos, né? De momentos de dificuldade. E somos nós, né, junto com camaradas como Gilson Reis e Valéria, que temos empregado as principais derrotas a esse governo Bolsonaro, né, principalmente em relação à educação, né, através das entidades estudantis, colocando grandes derrotas para esse governo que nos colocou como inimigos, né? Já entrou no governo sabendo que a juventude é um alvo a ser aniquilado porque nós somos o motor da transformação, né? Então, eu queria, aí, inclusive, agradecer, sei que já estourou o seu tempo, mas que nessa parte final você pudesse falar, né? Disso que, na minha opinião, né, a educação, para mim, é o pilar do desenvolvimento. Então, sem investimento em educação, não existe uma sociedade desenvolvida e, ao mesmo tempo, a juventude é o futuro desse país, né? Então, eu queria que você pudesse falar com a gente sobre quais são as medidas que têm acontecido no Maranhão a respeito, na minha opinião, de dois principais temas, né? Que é emprego, uma juventude que já sofre em tempos normais, né, com o subemprego, né, aplicativo, você vê os jovens, né, nas piores condições de trabalho na normalidade e agora na crise se aprofunda ainda mais, né, e nesse aspecto da educação, né, que também liga muito à juventude. Por fim, eu queria agradecer de fato, em nome da UJS aqui, saudar o governo do Maranhão, que para nós, como eu disse aqui no início, a luz no fim do túnel, é para a gente a materialização de que quem quer, de quem luta, consegue, né? E que é possível transformar a sociedade, mesmo em tempos sombrios como os que estamos vivendo. Então é isso, boa noite, saudação a todos que estão nos assistindo aqui hoje.
Uma alegria te ouvir, Luana, muito obrigado. E eu que sou pré-UJS, né? Eu ainda fui da Juventude Viração, então é uma grande alegria ver você como uma líder feminina, feminista, líder das jovens mulheres de Minas e do nosso país. Luana, de fato, quando nós assumimos aqui, o Adson falou há pouco, a palavra mágica de toda a gestão é prioridade. Você não vai resolver tudo, é impossível. Ainda mais na tempestade que eu peguei. Eu peguei aqui pandemia, Bolsonaro, impeachment da Dilma, então não tive vida fácil, recessão, queda de receita, então só coisa difícil aqui. Aqui o nome da sede do governo se chama Palácio dos Leões. E aí eu achava que era porque era força. Depois eu descobri porque aqui eu estou matando, não é um por dia, não. Eu mato, Celinho, e no dia seguinte os bichos estão tudo aqui na porta de novo. Eles ressuscitam. Então não tive um dia fácil aqui. Então você, evidentemente, tem que arbitrar. O que é o principal? O que é teu tesouro? O que você vai defender? Porque é uma frente ampla que nós governamos aqui, com 16 partidos políticos diferentes. Então, você tem que ter programa, ter identidade e saber qual é o vértice, né? E aí nós escolhemos esse vértice de motivar uma perspectiva diferente para o Maranhão, a partir disso que você menciona, do hoje, do amanhã, do presente e do futuro, que o jovem representa. E escolhemos a escola como vetor disso. Então, a educação de modo geral, né? Já mencionei alguns programas. Quando eu aumentei aqui o salário dos professores, Gilson, disseram em 2015, vai quebrar o Estado, não paga a folha. Todo ano tinha até aposta aqui. Hoje já não apostam mais, porque a gente paga em dia. 57 meses, se não me falha a memória. Não, mais do que isso, são 67 meses que nós estamos pagando em dia. Dentro do mês, pagamos 2,5 vezes o piso nacional dos professores para 40 e para 20 horas. Por que isso? Porque nós queremos educadores, as educadoras motivados junto com a juventude. Então, isso vai para a universidade, criamos uma universidade nova, estadual. Dobrei o número de bolsas de pós-graduação aqui, no meio dessa tempestade. Agora está difícil, porque nesse ano as universidades não estão funcionando, mas nós chegamos a ter uma das 10 maiores fundações de pesquisa do país, Fundação de Amparo à Pesquisa, as famosas FAPES, né? Para o tamanho da economia do Maranhão é muita coisa. Então, é um conjunto de ações que visam, sobretudo, essa perspectiva da formação, da motivação, do protagonismo. Criamos aqui, Luana, uma rede de institutos estaduais. Existe o Instituto Federal, claro, em Minas existe também, que é uma construção mais do que centenária, que vem lá de trás de Nilo Peçanha, mas que se aprofundou no governo Lula, dos institutos federais. E uma jovem de 18, 19 anos, em 2014, me disse que a frustração da família dela é que ela não tinha conseguido estudar no Instituto Federal. E nesse dia eu disse para... Era uma reunião da JS, devia ter uns 20, 30 líderes, e eu disse, olha, nós vamos criar um Instituto Estadual, e depois nós batizamos de IEMA, Instituto Estadual do Maranhão, Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão. E é também um caminho de articulação do mundo da educação com o mundo do trabalho. Então, tem muita coisa nessa perspectiva, porque é o ensino médio em tempo integral, nosso Instituto Estadual é em tempo integral, e com a formação profissional também, com a educação profissional. Então, tem muita coisa nessa linha da articulação e também das múltiplas juventudes. Aqui no Maranhão, a juventude rural é muito importante, então, porque o nosso estado tem ainda felizmente tem uma agricultura familiar forte. A presidente da nossa Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais do Maranhão é uma jovem trabalhadora rural, pela primeira vez uma mulher, e muito jovem. Quando eu conheci, ela era secretária de juventude da federação. Então, nós temos uma linha de trabalho também com essas juventudes. E eu lamento muito, Luana, que
2 grandes eventos que a gente ia fazer aqui foram adiados por conta da pandemia, que era a Bienal da Uni, Iago tinha acertado comigo, que a gente ia fazer aqui em São Luís, e o Encontro Nacional das Pastorais de Juventude, das PJs, de onde eu sou oriundo, né? Minha primeira participação política como PJteiro. Então, nós íamos fazer aqui, foi aprovado em nível nacional, era um em janeiro, outro em fevereiro. Agora, é claro, nós temos que esperar a pandemia, mas eu ia receber esses eventos exatamente para a gente, mais uma vez, sublinhar esse imenso respeito que eu tenho à juventude, não só como semente do amanhã, mas como as árvores principais do hoje, né? Porque só é possível você construir um Brasil com uma juventude hoje, não só olhando para o futuro, hoje, motivada, participando, lutando, né? Tendo resignação, indignação, sem perder o bom humor, sorrindo quando possível, quando for cabível, mas, sobretudo, com muita esperança. Então, eu tenho 4 filhos, e de várias idades, e sempre considero que esse é o principal sinal de progresso verdadeiro de uma sociedade. A qualidade de vida que você propicia para as crianças e para os jovens. Nos 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Fazendo agora em 2020, agora tem acho que 2 semanas, 10 dias, o Estatuto da Criança e do Adolescente fez 30 anos, e alguns querem revogar, nós queremos cumprir. Eu acho que isso é um compromisso que é muito importante o Adson assumir aí. Cumprir o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem muita coisa para falar, eu quero terminar, Adson, dizendo que nessa ampla frente que nós temos aqui, eu tenho a ajuda de um secretário que eu convidei em Belo Horizonte, que é um mineiro. Nosso secretário de administração penitenciária é mineiro. E eu convidei, ele está aqui conosco há muitos anos, acabou de ter um bebê maranhense e faz um grandioso trabalho aqui. O Departamento Penitenciário Nacional reconheceu que nós somos o estado que mais avançou em educação e trabalho dos presos. E aí tem o DNA de Minas, esse mineiro que hoje é maranhense, está aqui conosco já há 5 anos. Então, na ampla frente tem a participação de Minas Gerais também. Obrigado, viu, pessoal? Uma grande alegria, Adson. Força, fé, esperança para todos vocês, quem vai disputar a eleição, quem não vai. Todos nós temos que disputar junto, não importa se é candidato ou não. Eu estou aqui porque eu adoro uma campanha eleitoral, né? Estou aqui triste porque as condições da pandemia não estão permitindo que eu possa estar presente. Hoje mesmo, as inaugurações que nós fizemos, 2 inaugurações foram pela internet. Foram ótimas, milhares de pessoas acompanhando, mas eu gosto de estar presente nas cidades e tudo. Quem sabe até novembro a gente consiga participar, e aí eu tenho o compromisso de fazer uma panfletagem contigo aí em Belo Horizonte, se Deus quiser. Obrigado, pessoal. Um abraço. Eu quero te agradecer muito. Você, eu sei que seu tempo está esgotado, você tem outro compromisso agora. Dizer que você é sempre uma, vamos dizer assim, uma referência, né, para essa caminhada rumo aí ao debate municipal, das eleições municipais. Você elevou muito o nível, então agora nós estamos com muita dificuldade, porque quando alguém fala como é que o PCdoB governa? Olha lá o Maranhão. Só que o Maranhão tem índices que são todos eles muito bons, né? Mas é sempre essa referência para nós, Flávio. Eu queria agradecer a sua agenda, eu sei que é muito, sua disponibilidade de agenda, eu sei que é muito intensa. Dizer também que nós apostamos muito, viu, na sua caminhada para 2022, e todo mundo que caminha olhando para frente tem que passar muitas vezes por Minas Gerais, para a gente ir muito a Ouro Preto, Belo Horizonte, Mercado Central, que todo líder nacional como você, que soube fazer uma costura nacional ampla em torno de um projeto de nação, sempre teve uma agenda muito intensa em Minas. Eu sei que com você não será diferente. Então, meu irmão, eu quero dizer aqui, te agradecer de coração, e sabe que cada política pública que você vem implementando no Maranhão é, sim, um exemplo para que a gente possa não fazer cópias mecânicas, porque não se trata disso, mas saber beber dessas experiências, aplicá-las à realidade de Belo Horizonte, e nós vamos fazer, com certeza, muito isso, porque aí é uma experiência exitosa e que tem dado certo. Então, governador, eu queria te agradecer enormemente, viu, pela disponibilidade, e tenho certeza que o Maranhão vai continuar nessa marcha aí rumo ao desenvolvimento, a
as políticas sociais, e o seu governo tem dado esse exemplo para todo o Brasil. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui em várias partes do Brasil e de Minas Gerais. Agradecer a Jô, ao Gilson, ao Celinho, a Valéria, a Luana. E, governador, vamos esperar passar essa pandemia para que o senhor possa vir aqui nós vamos recebê-lo aqui com muito calor humano. E lhe prometo, depois do evento, nós vamos fazer uma panfletagem no Mercado Central. E o senhor vai sair com muito queijo, goiabada, doce de leite, uma cachaça boa, tudo que o senhor tem direito, tá bom? Obrigado, Flávio. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.